Bom dia, pessoal. Hoje eu quero falar para vocês a respeito da nova ordem mundial, do comunismo, o que vai acontecer no mundo nos próximos anos, tá? Então vamos lá. O comunismo vai dominar o mundo. Isso aí é a coisa mais certa que está tendo no momento, tá? O comunismo vai dominar o mundo, tá? O governo único mundial vai acontecer, só não sabemos quando. 2030? Daqui a 5 anos? Não sabemos. Mas já estamos sentindo seus efeitos como Covid-19, que pode ser uma pauta dos grandes globalistas mundiais, como Soros, Bill Gates. Inclusive o Bill Gates, há uns 3 anos atrás, falou que o mundo ia ter várias pandemias, entendeu? Então ele está sabendo das coisas, tá? Está sabendo que vão ter várias pandemias no mundo. Por que isso? Talvez seja para reduzir a população mundial de 7 bilhões e meio de pessoas. Certo? Eles não estão satisfeitos com 7 bilhões e meio de pessoas e quer reduzir para no mínimo 2 bilhões. Então eles vão matar o quê? 5 bilhões de pessoas. Através de quê? Das pandemias. Pandemias. Ele falou que vai ter várias. O Covid é a primeira pandemia que surgiu depois que ele disse que ele fez essas previsões de várias pandemias no mundo. Quer dizer, os globalistas estão atuando através das pandemias, só pode ser, tá? Então, a fala, estamos sentindo os efeitos como o Covid-19. Foi sintomático a fala da Rainha Elizabeth da Inglaterra, do Reino Unido, a respeito de várias coisas que estão acontecendo no mundo. Ela é a favor de um governo mundial, pelas falas dela. Ela é a favor de uma polícia mundial, polícia, segurança mundial. Ela é a favor de imigrações para vários países, tá? Ela é a favor de um controle do cidadão, pela fala dela, ela é a favor do controle do cidadão, uma polícia do mundo que pode prender, fazer o que for. Recentemente teve um fato na Inglaterra que chocou todo mundo. Um jornalista fazendo uma reportagem, sozinho, com a repórter ao seu lado, fazendo uma reportagem sobre a molestação de adolescentes e crianças no Reino Unido, que estavam sendo estupradas, estavam sendo assassinadas, e ele está fazendo a reportagem a respeito disso aí, porque lá no Reino Unido agora, quem está dominando lá é a imigração, tem 5 milhões de muçulmanos na Inglaterra, e prenderam o jornalista sem mais nem menos, só porque ele está fazendo a reportagem, prenderam e em 24 horas condenaram ele a 1 ano e 3 meses de prisão. Olha só, o mundo está de cabeça para baixo e o comunismo já está na Inglaterra. Na Inglaterra hoje o 5G está dominando. O 5G de onde? Da China, tá? A China hoje está mandando e desmandando na Inglaterra, entendeu? Então, no Brasil também está acontecendo muita coisa, muita prisão de gente que está descumprindo o isolamento horizontal, tá, entendeu? Então isso aí é um absurdo. Em São Paulo estão prendendo pessoas só porque está passeando na rua. No Rio de Janeiro só porque está curtindo a praia, passeando, estão prendendo. O comunismo está dominando o Brasil, já chegou no Brasil. O Bolsonaro tem que tomar medidas urgentes, porque senão esses comunistas aí vão dominar o Brasil, ok? Liberdade e comunismo.
Liberdade é as nações livres e independentes. Comunismo é a nova ordem mundial, globalismo via comunismo. O mundo não precisa pensar, ele só precisa pensar. O mundo não precisa pensar igual, ele só precisa pensar. O mundo não precisa sentir igual, ele só precisa sentir. As pessoas do mundo não precisam ter tudo igual, elas só precisam ter. Tá? Esse é um recado para o comunismo. Não queremos pensar igual, não queremos sentir iguais às outras pessoas e não queremos ter tudo igual às outras pessoas. Isso chama-se liberdade. Liberdade individual para fazer o que quiser, pensar, sentir e circular livremente, independente do Estado controlador e totalitário que tentam implantar no mundo, tá ok? A nova ordem mundial que planejam implantar no mundo globalizado seria composta por uma elite de bilionários representando 1% da população da Terra e seriam os responsáveis pelo governo único, comunista e totalitário. Tá? O governo único em 2030 da nova ordem mundial seria formado por uma elite de bilionários representantes dos principais países, portanto, uma elite global, não mais do que 1% da população mundial, de 7 bilhões e meio de pessoas. Os países seriam meros estados dependentes totalmente do governo mundial, com poderes totalitários sobre todas as pessoas que viveriam como escravos, igualmente na pobreza, como na ficção de 1984 de George Orwell. Tá? Essa é a realidade. A liberdade é o nosso maior bem. A liberdade é o nosso maior bem na Terra. Depois da vida, a nossa vida é um presente de Deus. Então, a liberdade é o nosso maior bem na Terra depois da vida. A vida é um presente de Deus. Ser verdadeiramente livre requer a responsabilidade de encarar o mundo sem fantasias, ou seja, tal como ele é. Desta forma, existe no homem grande suscetibilidade de aceitar o irreal como real, a fantasia como verdade. Às vezes, o medo de encarar a realidade é tão assustadora que a ignorância chega a ser uma bênção, pois, sendo ignorante, pode-se comprar mentiras como verdade facilmente, bem como fantasias como realidade, e a escravidão como liberdade. Exemplo, os países comunistas como a China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e tantos outros países comunistas, tá? Então, importante vocês frisar. Se a pessoa é ignorante, ele pode comprar a escravidão como uma liberdade. Isso aí é para pensar e refletir a respeito desses países comunistas. Para pensar e refletir, o medo de ser livre provoca o orgulho de ser pobre e escravo. Quem disse essa frase? Dostoiévski. Tá? É um escritor russo, tá? Comunista. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certeza. Mas é isso que tememos, o não ter certeza. Por isso trocamos o voo por gaiolas ou redomas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Exemplo de gaiolas no mundo: a China comunista, Cuba comunista, Coreia do Norte comunista e Venezuela comunista, dentre outras, tá? Então, eu sou Durval Mendonça Pereira, advogado da direita conservadora liberal, ok? Então, é esse o recado que eu estou dando para vocês.
Espero que compartilhe esse vídeo para os seus amigos e familiares, que é muito importante nossa batalha pelos valores cristãos e os valores conservadores de nossa sociedade. O Brasil é um país 70% católico, 70% conservador. Então, de 220 milhões de brasileiros, nós somos no mínimo 150 milhões de conservadores, tá? E que praticam a religião católica, tá? A religião cristã, tá? Então, vamos divulgar esse vídeo para os seus amigos e familiares, tá? Outra coisa que eu peço a vocês é apoio nos canais conservadores do Brasil, tá? Principalmente os do YouTube, como esse que vos fala, tá? Eu espero que vocês... O meu canal não é monetizado, porque aqui eu vou falar de tudo. Aqui eu vou descer o cacete nas esquerdas, vou falar de comunismo, vou falar de tudo que eu tenho direito, entendeu? Sem censura, porque por isso meu canal não será monetizado. Ele terá ajuda apenas dos internautas que quiserem contribuir com R$1. Se quiser contribuir, tem aqui atrás, né? Atrás tem aqui meus dados pessoais para depositar R$1, tá? Como ajuda a um canal conservador que luta desde 2015. Desde 2015 eu lutei para eleger o Bolsonaro, ganhamos a eleição, foi realmente uma luta muito grande, ganhamos a eleição e estamos tentando mantê-lo até 2022, quiçá até 2026, tá? Então compartilhe com seus amigos, tá? E se puder contribuir, tá? Eu vou, mês a mês, todo mês, eu vou distribuir, eu vou dar um livro de brinde para a pessoa que contribuiu com maior valor, tá? Esse livro é livro sobre alimentação saudável e saúde, que eu tenho experiência de 20 anos nesse assunto, ok? Então tá bom, um abraço a todos, até mais, fique com Deus, tá?